A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se em Mateus 13, versículos 5, 6 e 8, que diz assim: Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Verso 8. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. O título da nossa reflexão é Raízes, forjados para frutificar. Aqui nós estamos tratando, em Mateus 13, da parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida, a forma pela qual Jesus Cristo utilizava para ensinar, para passar uma mensagem aos corações. E o texto fala que o semeador saiu a semear. No verso 4 do capítulo 13, a semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. No verso 19, Jesus Cristo já explica o significado desse verso 4, que diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é característica da semente que caiu à beira do caminho. O inimigo rouba a semente, ou seja, a palavra de Deus nos nossos corações. No versos 5 e 6, a semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Vejam que neste texto, que é a base da nossa reflexão, fala da falta de profundidade, fala da falta de raiz. Por isso a semente não frutificou na medida certa. No verso 20 e 21 do mesmo capítulo 13, Jesus Cristo explica essa parte da parábola. É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ou seja, aquele que se emociona com uma palavra que vem. Mas, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por conta desta mesma palavra, logo a abandona. No verso 7, fala que a semente caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Jesus Cristo, no verso 22, ele explica: é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocaram, tornando-a infrutífera. Ou seja, a semente, a palavra caiu em local onde os espinhos sufocaram a preocupação desta vida e o engano das riquezas. E por último, que é o mais importante, é quando a semente cai em boa terra. No verso 8, a semente caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por um. E no verso 23, Jesus Cristo explica, que é aquele que quando a semente caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. E a partir daí dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Quando nós olhamos o tema, o título da nossa reflexão, nós conseguimos separar aqui dois tipos de terreno onde a semente caiu. Um foi o pedregoso, que nos mostra que a falta de raiz e de profundidade atrapalha o agir da semente, o germinar da semente, melhor dizendo. E o outro, a boa terra, que tem a ver com a frutificação do nosso título, fala de resultados a serem atingidos. Nos versos 5 e 6 nos mostra que a falta de profundidade no relacionamento com Deus nos torna vulneráveis às lutas, às dificuldades da vida. Por não termos, meus irmãos, raízes fortes, qualquer dificuldade nos distancia de Deus. Qualquer dificuldade nos faz esquecer das suas promessas, gerando em nossos corações a incredulidade. Tudo isso porque falta raiz, porque falta profundidade. Quando nós olhamos o título da reflexão, raízes, significa profundidade. Forjados é a preparação, é o processo. Para quê? Para frutificar. E esse frutificar significa resultados a serem atingidos, objetivos a serem alcançados. O primeiro passo que a gente vê é profundidade no relacionamento com Deus, ou seja, buscar a presença do Pai em oração, em meditação da sua palavra, em jejum.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Deuteronômio 4:29 diz: e a partir dali buscarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o seu coração. Quando falamos de Ezequiel 47, que fala justamente das águas purificadoras, é ali o momento em que a água sai do trono, do palácio, e essa água purificadora, ela vai percorrendo os locais e dando vida por onde ela passa. E ali o Ezequiel é colocado dentro deste contexto, e a ordem foi: Ezequiel, pega um cordel, traça 500 metros de distância, você vai ver que a água vai estar no seu tornozelo. Mais 500 metros, essa água vai estar no joelho. Mais 500 metros, essa água vai estar na cintura. Mais 500 metros, você vai submergir, ou seja, ela vai estar acima da sua cabeça. O que significa isso? Isso aqui é um chamado para todos nós a entendermos a importância da profundidade, da raiz, da busca, da profundidade no relacionamento com Deus. E é você que escolhe o seu nível de intimidade com o Pai. Ele nos apresenta: existe nível no tornozelo? Existe. No joelho? Existe. Na cintura? Existe. Acima da cabeça? Existe. Mas a escolha está conosco. Aonde? Que nível você quer estar de intimidade com Deus? De profundidade, de raiz. Deus te chama à profundidade. Deus não quer que fiquemos na superficialidade no nosso relacionamento com Ele. Vejam, eu não estou criticando quem está no nível do tornozelo, porque tem que iniciar pelo tornozelo. Você não vai chegar com a água logo acima da cabeça, mas o nosso coração tem que estar querendo ou seja, chegar neste nível de intimidade, mas temos que passar pelos níveis. Então Deus está nos falando: se você está com um nível de intimidade no tornozelo, não se contente. Busque para chegar ao nível do joelho. Quando chegar no nível do joelho, da água na altura do joelho, que está lá em Ezequiel 47, você pode ler, não se contente, busque para chegar na cintura. Busque depois, quando chegou na cintura, para submergir, que é um nível de intimidade máxima com o Pai. É isso que a gente tem que buscar, é isso que Deus quer, e é isso que o título da nossa reflexão está falando conosco. O primeiro passo é o da profundidade, como eu falei. O segundo, uma vez tendo as raízes firmadas em Cristo, ou seja, a profundidade no relacionamento com Ele, o Senhor irá nos preparar. Esse passo é chamado de preparação, de processo, que no nosso título fala que é forjados. O terceiro passo é a consequência da profundidade no relacionamento com o Senhor e o grau de preparação. Esse passo é chamado de resultado. Vejam que este título ele é bem profundo. Raízes, forjados para frutificar. Jesus Cristo é o maior exemplo. Ele tinha raiz e profundidade no relacionamento com o Pai. Jesus Cristo passou pela forja para poder frutificar. O Senhor Jesus passou pelo Getsêmani, ou seja, foi prensado. Jesus Cristo foi forjado no seu ministério. Jesus Cristo enfrentou a cruz por nós. Jesus Cristo tinha raízes profundas. Jesus Cristo passou pelo processo da forja para atingir um resultado. E que resultado foi esse? Foi a vitória sobre a morte e a garantia de que nós temos hoje da nossa salvação. Porque assim como ele venceu a morte, nós também iremos frutificar como ele, ou seja, venceremos a morte e viveremos eternamente com ele. Então, Jesus Cristo sempre será o nosso maior exemplo em tudo. O exemplo, não um exemplo. E ele está inserido no título da nossa reflexão. Raízes Jesus Cristo tinha, forjados ele foi para frutificar. Jesus Cristo frutificou de tal maneira que hoje nós temos a presença do Espírito Santo, que ele prometeu que quando fosse assunto aos céus enviaria o Consolador. E hoje nós temos o Consolador conosco, que está conosco sempre nos ajudando nas nossas lutas, nos exortando, nos abençoando. E aí vem uma pergunta: quais resultados nós precisamos alcançar? Em quais áreas precisamos frutificar? Quais objetivos precisamos atingir? Eu posso citar, você sabe. Nós precisamos frutificar na família. Sim, precisamos frutificar no casamento, frutificar na educação dos filhos, no ministério, na faculdade, no trabalho, aonde estivermos, nós precisamos frutificar. 2 entendimentos importantes. Só frutificaremos se tivermos raízes fortes. Só frutificaremos se formos forjados, ou seja, se entendermos que precisaremos passar pelo processo da forja.
E quando falo do processo da forja, eu lembro logo do processo da forja de uma espada. É um processo complexo, que envolve aquecer o metal, modelá-lo com marteladas e tratamento térmico para obter a forma, dureza e flexibilidade desejados. O aquecimento, o aço é aquecido em uma fornalha até atingir uma temperatura que o torne maleável. Passaremos por essa fase. O Senhor vai permitir fornalhas em nossas vidas, para que o nosso coração não fique endurecido, se amoleça, entenda o que Ele quer fazer. Mas enquanto estivermos na fornalha, assim como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego e os livrou da fornalha, Ele também vai estar no processo da forja e vai nos livrar das fornalhas da vida que Ele permite, para nos preparar para algo grande que está lá na frente. A modelagem, o metal quente é retirado da fornalha e moldado com marteladas em uma bigorna. É a forma como Deus vai nos moldar. Ele vai nos moldar para alcançar o que Ele quer nas nossas vidas. Depois vem o processo da laminação. Isso tudo dentro do processo da forja. O metal é dobrado e martelado várias vezes para remover as impurezas. Então o Senhor chega na fase que Ele começa a tratar as nossas vidas para retirar tudo aquilo que atrapalha o que Ele tem para as nossas vidas, as impurezas, o pecado, aquilo que nos faz errar, a forma como estamos vendo que não é da maneira correta. Deus está tratando as nossas vidas no processo da forja. Tratamento térmico. A lâmina é aquecida e resfriada em diferentes temperaturas para alcançar a dureza, a flexibilidade desejadas. Ou seja, Deus vai nos colocar em momentos distintos para ver como está o nosso caminhar. E por fim, o acabamento. A lâmina é limada, polida e conectada ao cabo. O que significa isso? A espada está pronta. É o resultado, vejam. Para alcançar essa espada bonita, reluzente, foi necessário todo este processo para chegar a isso. E assim também é na nossa vida, caro ouvinte. Diante disso, é preciso entender que para chegarmos ao propósito que Deus tem, ou seja, o resultado, nós vamos passar obrigatoriamente pelo processo da forja. Para frutificarmos como homens, como mulheres, como jovens, nós precisamos passar pelo processo da forja. Não é fácil. Eu me lembro muito do atleta conhecidíssimo chamado Usain Bolt. Eu vi um documentário acerca deste atleta na sua preparação. Ele terminava sempre o treinamento vomitando. Ele chegava quase ao seu limite. E qual foi o resultado desta entrega, desta preparação? Ele hoje é o recordista mundial dos 100 metros rasos. Alcançou vários recordes, várias medalhas em diversos campeonatos, porque ele passou pelo processo da forja, ele passou pelo processo. Mas como queremos frutificar, obter resultados, se não estamos dispostos a aceitar o processo? Quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor e entregamos a Ele, temos que nos submeter ao processo que Ele tem para as nossas vidas. E no processo não vão ser somente coisas boas aos nossos olhos. São coisas que Deus vai permitir, que não serão boas aos nossos olhos, mas que vai ter um impacto lá na frente no resultado que Ele vai dar para as nossas vidas, que é a frutificação. Por que Deus permite que passemos pela forja? Qual o objetivo? O intuito dele é nos aperfeiçoar, caro ouvinte. É nos moldar, nos preparar para algo que Ele tem para as nossas vidas que não enxergamos. Mas é algo maravilhoso que Ele tem para você. É algo maravilhoso e tremendo que Ele tem para nós. Algo único, que é o resultado a ser atingido. Mas enquanto estivermos no processo da forja, entendamos que Ele está conosco. Nós não estamos abandonados no processo da forja, mas nós temos que entender a importância de termos uma raiz forte. E essa raiz forte significa buscar a presença de Deus, ouvir a sua palavra e praticar, aplicar a sua palavra. Isso denota profundidade com Deus no seu relacionamento, orando, jejuando. E você, diante disso, vai entender que no processo da forja, dificuldades virão, mas o Senhor estará conosco todos os dias para que nós alcancemos o resultado que é a frutificação. O Senhor está nos chamando para sermos prudentes, não insensatos. Precisamos edificar a casa, a nossa vida, a nossa família sobre a rocha, que representa Cristo, ou seja, a profundidade desse relacionamento com o Senhor nos torna prudentes e, como consequências, pode vir chuvas, ventos e tempestades, mas as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos se manterão de pé, porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Que você possa entender esta palavra.
raízes forjados para frutificar. Tenha raiz em profundidade. Busque a Deus, entenda o processo e você vai ver o resultado, que é a frutificação. O Senhor está neste negócio. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.